Rogando as bênçãos de Deus, a luz do Espírito Santo sobre nossos trabalhos, declaro aberta essa 11ª sessão ordinária presencial da 8ª turma. A presente sessão será transmitida pela plataforma YouTube, no canal do TJDFT. Foi distribuída a ata da 10ª sessão ordinária, não houve impugnação, declaro aprovada. Vamos iniciar a sessão. Boa tarde, desembargador Diálogo, desembargador Firmo, desembargadora Carmen, desembargador Eustáquio, doutora Eline, senhoras e senhores advogados, boa tarde. Todos aqueles que nos acompanham também pela plataforma. Desejo a todos que tenhamos uma excelente tarde de trabalho. Iniciando as sustentações orais, chamo a julgamento o processo número 18 da pauta, relator desembargador Eustáquio de Castro, apelante o senhor Marcos Antônio, inscrição para sustentação oral doutor André Machado, a quem eu convido a fazer uso da tribuna e, por gentileza, declinar o nome completo e a OAB. André de Assis Machado, OAB SP 244287. Ok. Doutor André, para a questão de nós podermos encaminharmos os trabalhos, informo a Vossa Excelência que o recurso do seu cliente, o senhor Marcos Antônio, ele está sendo parcialmente provido para que seja julgado procedente o pedido subsidiário que foi formulado por ele, de forma que, sendo possível tecnicamente, haja o download de todos os históricos dos e-mails recebidos e enviados desde o início da conta, bem como das fotos, vídeos pessoais, músicos, da forma como foi solicitado. Caso esse entendimento atenda ao seu pleito, era um pedido subsidiário, nós agradecemos a sustentação oral. Caso contrário, o senhor entenda que seja indispensável a sustentação, o senhor pode focar, eventualmente, naquilo que não está sendo contemplado. Por gentileza. Estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Desembargador Eustáquio, então, o eminente advogado dispensa a sustentação oral. Podemos proclamar o resultado? Por favor, senhor presidente. Ok, então, como eu havia falado, o eminente relator dá provimento parcial. Desembargador de aulas, eu também o acompanho. Então, André, proclama então o resultado. O processo número 18 da pauta, recurso conhecido e parcialmente provido. Excelente tarde para o senhor e um bom trabalho. Chama a julgamento o processo número 22 da pauta, também da relatoria do desembargador Eustáquio de Castro. Pediu sustentação oral o espólio José Mariano da Rocha, sustentação oral doutor Otávio, a quem eu convido a, por gentileza, fazer uso da palavra, mas declinando anteriormente o nome completo e a OAB, por favor. Otávio Bulbo de Grazia, OAB 22548. Ok. Desembargador Otávio, ele fala pelo apelado. Senhor presidente, pode programar o resultado, por favor. Ok. Doutor, o recurso está sendo conhecido, mas negado provimento a ele. Vai ao encontro do interesse do seu cliente. Se Vossa Excelência dispensar a sustentação oral, nós agradecemos, fazemos registro e proclamamos o resultado. Tá, perfeito. Obrigado. Tá bom. Desembargador de aulas, no processo 22 acompanha, eu também acompanho, proclamo o resultado, processo número 22 da pauta, recurso conhecido e não provido. Doutor Otávio, excelente tarde, um bom trabalho. Chama a julgamento o processo número 8 da pauta, relatoria do desembargador José Firmo, recurso da parte apelante, inscrita para sustentação oral, doutora Luciana. Doutora Luciana, por gentileza, declinar o nome completo, a OAB, e a senhora tem a palavra pelo prazo regimental. Luciana Cristina de Souza, OAB-DF 29691. Excelências, boa tarde. Eu decidi sustentar aqui nessa turma, é um caso muito simples do meu cliente. Ele foi presidente do Clube de Engenharia aqui de Brasília, um clube muito conhecido durante muitos anos, e a ele foi aplicada uma pena de censura escrita, que foi publicada no site do clube para qualquer um que quisesse ter acesso. Essa penalidade foi aplicada sem o exercício do contraditório, foi uma sessão de assembleia qualquer que fizeram, aplicaram essa censura a ele não estava presente, e não somente aplicaram essa censura sem
a sua presença e sem o prévio exercício do contraditório, como também registraram na ata dessa sessão que ele estava fazendo malversação do dinheiro enquanto síndico do clube de engenharia. Ou seja, disseram que ele estava praticando atos incoerentes com o clube, que ele estava manchando a reputação dos engenheiros que estavam associados ao clube e fazendo mau uso do dinheiro que estava sendo arrecadado com o condomínio do clube de engenharia. Essa ata, ela foi publicada, repito, no site do clube e por lá ficou durante mais de 1 ano e meio, mesmo com inúmeras tentativas do meu cliente de extrajudicialmente fazer com que retirassem em razão da violação ao seu direito ao contraditório. Isso não aconteceu. Então, muitas pessoas tiveram acesso, o meu cliente passou por uma situação extremamente constrangedora, não só pelos seus colegas, ele é engenheiro conhecido aqui de Brasília há mais de 40 anos que ele exerce a profissão, ele deixou de frequentar o clube, os seus familiares deixaram de frequentar o clube, e é por esse motivo que eu pedi a condenação do clube em indenização por danos morais. Eu sei do entendimento dessa turma sobre danos morais, sei da dificuldade de tentarmos conseguir condenação de danos morais, mas nesse caso, o dano ele é in re ipsa, porque foi uma situação que só pelo fato de terem publicado uma ata dizendo essas atrocidades do meu cliente, sem que ele tenha exercido, sem que ele tenha sido permitido exercer o contraditório, e mais, de maneira pública e, assim, despodorada, eu entendo e defendo que isso é causa de indenização por danos morais. Eu não peço indenização em 50 mil, 100 mil, nada. Eu peço apenas alguma penalidade, porque o meu cliente foi, sim, constrangido perante a sociedade que ele frequenta, e isso, para mim e para o meu cliente, é motivo mais que suficiente para a condenação de dano moral. Outro ponto que eu gostaria de trazer a vossas excelências as contas prestadas pelo meu cliente enquanto presidente do clube foram rejeitadas parcialmente. O ano fiscal, como se sabe, ele começa em janeiro e termina em dezembro. Apesar disso, o clube, também de uma maneira totalmente arbitrária, aprovou apenas as contas prestadas pelo sucessor do meu cliente, não por ele. Ou seja, em um ano fiscal, ficaram as contas aprovadas parcialmente e outras foram rejeitadas parcialmente. Isso é um absurdo, isso não tem previsão no estatuto do clube e, por essa razão, eu peço também nulidade desse ato. Obrigada, excelências. Agradeço, doutora Luciana. Desembargador Firmo, por gentileza. Senhor presidente, eu ouvi a sustentação da ilustre advogada, eu tive a oportunidade de recebê-la pessoalmente, inclusive o memorial, reli o voto, mas ainda estou convencido e mantenho o teor da sentença. E digo rapidamente 2 motivos. Primeiro, está no texto do voto, o apelante admitiu não ter realizado os balancetes trimestrais, tampouco o inventário dos bens, o que por si só, já possibilitaria a rejeição das contas. Quanto ao dano, a ampla defesa, juíza, anulou a condenação, mas quanto a que foi falado aqui da ampla defesa, houve uma convocação e o ex-presidente deixou de comparecer à convocação. Naquela oportunidade, eu, como associado sei muito bem que as pessoas costumam não comparecer às reuniões. E naquele momento seria até o caso, na minha visão, não está aqui no voto, só estou acrescentando para a doutora, dele pedir uma auditoria nas contas, porque tem problemas relacionados a relacionamento entre as diretorias. E quanto ao dano moral, eu mantenho também a decisão, porque não constato a alegação de contradição entre a não ocorrência e a declaração de nulidade daquela sentença imposta. Foi decidido, na minha visão, regularmente aquela penalidade, coloca-se no mural, enfim, Por esse motivo, eu mantenho a sentença que apenas julgou parcialmente procedente e apenas anulou
apenas. Anulou a pena de censura, mas não condenou em dano morais. Agradeço a Vossa Excelência, desembargadora Carmen. Eu ratifico o voto lançado no sistema, acompanhando o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, desembargador. Senhor presidente, com a turma. Agradeço. Doutora Luciana, então proclamo o resultado. Processo número 8 da pauta, pela conhecido e desprovido, honorários majorados. Uma boa tarde para a senhora, um bom trabalho. Chama julgamento, processo número 2 da pauta, relatoria do desembargador de aulas. Nós temos 2 pedidos de sustentação oral. Pelo apelante, solicitou a inscrição oral o doutor Oséias, e pela parte apelada, a doutora Carla. Presidente, por uma questão aqui técnica, vocês poderiam ouvir na ordem inversa? Porque não muda nada, eles conhecem o recurso, só enquanto eu corrijo aqui um pequeno detalhe do meu voto. Perfeitamente. Então, doutora Carla, por gentileza, a senhora tem a palavra inicialmente. Por gentileza, só decline o nome completo, OAB. Boa tarde, excelências. Doutora Carla Freitas Patzlaff, OAB 28595. Por favor. Excelências, esse caso aqui, a sentença deve permanecer irretocável, considerando todos os elementos já elucidados no caso. Trata-se do processo onde um representante pleiteia o recebimento de valores correspondente à representação com relação à linha de produtos da linha Velho Barreiro. No caso, ele afirma que faria jus ao recebimento de comissões com relação à venda desses produtos da linha Velho Barreiro. Todavia, conforme já restou amplamente demonstrado nos autos, existia contrato de representação comercial com expressa vedação no sentido de que o representante ele competiria somente representar os produtos da linha First One, sendo que, no que se refere aos produtos da linha Velho Barreiro, ele não poderia vender esses produtos diretamente, considerando que a própria marca os vendia. Portanto, não haveria que se falar em pagamento de comissões. Foi juntado aos autos o processo onde consta a cláusula 1 do contrato, que demonstra que o representante comercial teria que representar nos produtos de fabricação própria da linha de destilados First One. E no contrato também demonstra que há exceção no sentido de que, com relação aos produtos da marca Velho Barreiro, esses não integrariam essa questão de pagamentos de comissões. Não há como se admitir que, no exercício dessa representação extra, que ele afirma ter feito através de algumas vendas, que, no caso, a hora apelada afirma que ele fazia, atravessava a venda desses produtos sem anuência, e esse foi o motivo da resilição do contrato. Sendo assim, não há essa ocorrência de surrexio, ou seja, caracterizado no surgimento de um direito que não foi pactuado originariamente pelo exercício ao longo do tempo. Salienta-se que, embora existam precedentes aqui no TJ no sentido de admitir que contratos de representação comercial possam ser reajustados de forma verbal, no presente caso, houve, na falta de estipulação escrita, inviável desconsiderar que a representação correria sobre o produto expressamente excluído, constante no contrato na cláusula 1. E, por todo o exposto, que eu pugno pelo a total improcedência da apelação da parte autora. Obrigado, doutora Carla. Doutor Zé, por gentileza. Doutor Zé, o senhor anuncia, por gentileza, o seu nome completo, a sua OAB, aguardo o eminente relator, por gentileza. Oséias Nascimento de Oliveira, OABDF 23189. Obrigado. Presidente,
Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, ilustres advogados, servidores. Eu vou ler o dispositivo do meu voto. Se o doutor Oséias achar necessário sustentar, sustente. Se não, sustente no que não for atendido. Se não, ficaremos para ouvir uma outra oportunidade. Eu conheço o recurso e dou parcial provimento para declarar rescindido o contrato em 16 de agosto de 2018, sem justo motivo, e etc., e condenar a ré, Indústrias Reunidas, Bebidas Tatuzinho, 3 Fazendas Limitada, ao pagamento de 1. Comissão pleiteada pela autora, aqui a autora está no feminino, porque é uma pessoa jurídica em nome próprio, eu esclareço isso, e essa questão não está em discussão. Em R$ 25.871,51, com correção monetária e juros de 1% ao mês, desde 18 de agosto de 2018. Condenar a ré a indenização por rescisão de contrato de representação comercial sem justo motivo, no valor correspondente a 1/12 do total de comissões recebidas pela parte autora durante todo o período de vigência do ajuste, 25/8/11 a 16/8/18, bem como o pagamento de 1/3 das comissões recebidas de 6 de 2018, 7 de 18, 8 de 18. No cálculo, as comissões recebidas pela autora devem ser atualizadas pelo INPC até a data do julgamento deste recurso, até a data de hoje, e somadas. Na sequência, aí, presidente, eu ensino como é que vão fazer os cálculos. Divide por 12 para calcular uma verba, divide por 3 para calcular a outra. Julgue improcedente o pedido de reparação moral, esse é o único pedido não acolhido. Ante a sucumbência, condeno em honorários em 10% o valor da condenação, sendo dos 10%, 1% para o autor, 9% para a parte ré, não há beneficiário de gratuidade de justiça, e este é o voto, presidente. Se atender, nós ouviríamos o doutor Oséias num outro processo. Doutor Oséias, diante da manifestação do eminente relator, Vossa Excelência entende satisfeito? Sim, obrigado. Agradecemos, então, doutora Carla, doutor Oséias, proclamo o resultado do processo número 2 da pauta, recurso conhecido e parcialmente provido, unânime. Obrigado. Chama a julgamento o processo número 6 da pauta, de minha relatoria. Trata-se de um pedido de vista, formulado por desembargador José Firmo. Na sessão passada, eu conheci, dei provimento ao apelo do Distrito Federal, julguei prejudicado o recurso da autora. O desembargador Firmo, então, traz a julgamento. Com a palavra, desembargador Firmo, por gentileza. Senhor presidente, como disse naquela oportunidade, eu tive dúvidas em relação ao caso, mas nesse período foi possível uma análise do processo, tem um voto em 2 laudas que farei juntar posteriormente, e eu estou acompanhando Vossa Excelência. Eu deixo aqui como registro de que o grande problema ela colocou o equipamento, o aparelho, deu autorização, e eu menciono todos os IDs com as respectivas páginas, mas o que me chamou muita atenção ao ler detalhadamente o processo é que no relatório médico consta ainda o registro de dúvida da autora quanto a optar pela retirada do Exure, pela histerectomia subtotal ou total, e seria refletido com o marido e depois discutido com o médico no retorno. Aí eu digo os IDs e tal. Esse procedimento foi apresentado como uma proposta cirúrgica mais adequada ao caso da autora. E aí diz o problema que ela tinha. E foi por ela devidamente consentido. Portanto, nos ID do que eu cito, com as páginas também referidas. Esses 2 fatos foram marcantes para que eu pudesse acompanhar Vossa Excelência em dar provimento ao recurso do Distrito Federal e julgar prejudicado o recurso da autora. É como voto, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência, desembargadora Carmen. Eu acompanho Vossa Excelência. Agradeço Vossa Excelência, proclamo... Presidente, eu quero votar. O trabalho que esse processo me deu, eu quero votar.
Claro que eu estou brincando. Olha, senhor presidente, até que eu gostaria de só fazer aqui duas referências. Até que eu gostaria de ouvir o voto do desembargador de Aulas, porque, enquanto membro do Ministério Público, era a maior autoridade do Brasil nessa área de eventuais erros praticados por médicos. Até isso me fustigou essa vontade de ouvir o ilustre desembargador, mas fica para o próximo processo. Agradeço. Proclamo, então, o resultado do processo número 6 da pauta, apelação do réu conhecido e provida, prejudicado o recurso da autora, unânime. Chama a julgamento o processo número 5 da pauta, de sua relatoria, desembargador de Aulas. Solicita a inscrição pela parte apelante, o doutor Rafael de Souza. Rafael vai falar pelo apelante. Pelo qual Itaú. deles? Pelo Itaú. Banco Itaú? Banco Itaú. Isso. Então, Rafael, por gentileza, o senhor declina o seu nome completo, a sua OAB, aguardo o eminente relator, por gentileza. Rafael de Souza Oliveira, OABDF número 36370. Agradeço. Presidente, eu gostaria de ouvir o doutor Rafael, mas vamos ficar para uma outra oportunidade, porque eu estou dando provimento ao recurso do Banco Itaú para julgar improcedente os pedidos formulados contra si. Mantém o IS do contrato de financiamento, cabendo ao primeiro réu, Ailton Comércio de Veículos, restituir diretamente à autora os pagamentos, os valores pagos pelo financiamento e também o seu respectivo saldo devedor. Por consequência, eu nego o provimento ao recurso de Ailton, majoro os honorários em 1% e torno o definitivo em 11% sobre o valor da condenação, corrijo de ofício a sentença para determinar que todos os valores a serem restituídos à autora por Ailton Veículos, incluindo aqueles decorrentes do financiamento, sejam corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, com juros de 1%, e condeno o autor ao pagamento de honorários ao Banco Itaú, que é fixo em 10%, sobre o saldo devedor do empréstimo. Eu voto, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Doutor Rafael, diante da manifestação do relator, dispenso a sustentação? Agradeço, Vossa Excelência. Eu acompanho o eminente relator, desembargador firmo. Com a turma, senhor presidente. Agradeço. Proclamo, então, doutor Rafael, o resultado, processo número 5 da pauta, apelação do primeiro réu conhecida e não provida, apelação do segundo réu conhecido e provida, unânime. Desejo uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos, bom trabalho. Chama a julgamento o processo número 12 da pauta, relatoria do desembargador firmo, inscrito para sustentação oral pela parte agravante, a doutora Emily Freitas, a quem eu convido a vir à tribuna e, por gentileza, declinar o nome completo, a OAB, e aguardar a manifestação do eminente relator, por gentileza. Boa tarde, excelências. Emily Freitas Custódio, OAB-DF 48878. Desembargador firme, ela fala pela parte agravante. Pela agravante? Isso. Doutora, eu estou mantendo a decisão que eu tinha dado monocraticamente, né, provendo parcialmente o recurso, e, como a senhora já conhece a decisão monocrática, eu gostaria de saber se a senhora tem algum acréscimo, que sustentar mais algum acréscimo. Certo. Excelência, o meu único acréscimo aqui seria na tentativa de majorar. Nós pedimos ali entre 15% a 30% da penhora do salário, né, do agravado, em razão aí da sua condição de servidor público, né, e a dívida já alcança aí um montante expressivo, e com garantias, né, com forma de garantir a efetividade aí da prestação jurisdicional. Era esse o meu único acréscimo. Eu vou manter, doutora, o percentual de 10%, acho que é adequado, e como voto, senhor presidente. Doutor Emily, diante aí da manifestação do eminente relator, Vossa Excelência quer fazer uso da sustentação oral ou declina? Vou declinar. Agradeço, Vossa Excelência, então. Desembargadora Carmen, como vota? Eminente relator. Agradeço, desembargador Eustáquio. Com a turma.
Agradeço. Doutora, então, proclamo o resultado. O processo número 12 da pauta, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, unânime. A boa tarde, excelente trabalho com a senhora. Obrigada, excelências. Boa tarde. Chama a julgamento o processo número 25 da pauta, inscrito para sustentação oral pela parte apelante. Esse é de minha relatoria. A doutora Karine, desculpe, doutora Karine. Processo número 25 da pauta. Você vai alugar, vai mais sério, você não vai saber. Você perde a qualidade da todo o comércio. Doutora Karine, por gentileza, declarar nome completo, OAB, e tem a palavra pelo prazer de mental, por favor. Boa tarde, Vossas Excelências. Karine Pinheiro Silva, OAB DF 58838. Por favor. Trata-se de uma apelação interposta por Laís, com o objetivo de reformar a sentença do juiz Acó. No presente caso, a autora ela obteve êxito no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, porém ela foi considerada inapta na fase de avaliação médica. O parecer da banca traz como fundamento para sua inaptidão uma valvulopatia. Acontece, excelências, que o objetivo da avaliação médica é analisar os laudos entregues por cada candidato. Os 3 relatórios que a apelante entregou para a banca, em nenhum deles constam que ela possui valvulopatia. Muito pelo contrário. Todos eles constam que ela não tem tal doença e está apta para prosseguir na carreira policial. Como que os médicos da banca chegou a essa conclusão, não se sabe, porque todos os relatórios médicos não constam. O que é mais engraçado ainda no presente caso é que a mesma autora passou em um outro concurso, também pela Banca Sebrasp, para o cargo de escrivão. Entregou os mesmos exames e, na ocasião, ela não foi considerada inapta por valvulopatia. Colocaram para ela uma outra doença, distúrbio de personalidade, na qual ela também não tem, que já foi discutida na ação proposta, inclusive teve procedência. Corroborando ainda mais com a tese alegada, já consta nos autos, a apelante procurou o mesmo médico que assinou o relatório, entregou os mesmos exames que havia sido entregue para a banca, ele analisou e deu um relatório falando que ela não tem valvulopatia. Como que ele chegou ao resultado no dia da banca, ninguém se sabe. O que a gente tem de concreto hoje é que todos os laudos, inclusive um novo laudo dele em uma clínica particular, é que ela não possui valvulopatia. Por conta da liminar deferida por Vossa Excelência, ela prosseguiu em todas as fases do certame, inclusive ganhou 100% no teste de aptidão física, coisa que quem tem problema cardíaco não consegue, e hoje ela está já no final do curso de formação para o cargo de escrivão. Então, Excelências, o que se pede hoje aqui é a reforma da sentença do juiz Acó para que seja anulado o ato de eliminação da autora, uma vez que ela não tem a doença alegada por eles e que foi o motivo da eliminação. Doutora Karine, agradeço a sustentação de Vossa Excelência. Eminentes pares, o voto foi compartilhado, as peculiaridades que a nobre advogada enfatizou aqui na tribuna foi exatamente o que me chamou a atenção ao prolatar a decisão monocrática e conceder antecipação de tutela para permitir a continuidade no cargo. Efetivamente, essa circunstância de o mesmo médico que analisou na banca de concurso ter posteriormente examinado a paciente e emitido um laudo atestando a condição dela, para mim tem um peso muito grande, e eu trago no voto também aqui um precedente, aqui da 8ª turma, da lavra da eminente desembargadora Ana Cantarino, na qual, em síntese, ela
postulou e foi acompanhado pelos eminentes magistrados, que verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato. Então, em síntese, o voto é compartilhado, eu conheço, dou provimento à apelação para, reformando a sentença, conceder a segurança, reconhecer a ilegalidade da decisão administrativa que declarou inaptidão da apelante na fase de avaliação médica do certame e, em consequência, deferir a participação da impetrante nas seguintes etapas do concurso público ao cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A eminente advogada ainda mencionou agora a questão do escrivão, e nós tivemos recentemente na segunda Câmara uma situação mais ou menos parecida, em que nós tínhamos uma inaptidão em um determinado concurso, mas a eminente relatora naquele órgão colegiado, invocando uma decisão pretérita do próprio tribunal, em que havia considerado apto o candidato para outro concurso, entendeu que naquele último caso em que estávamos julgando, se julgássemos de forma diferente e não reconhecêssemos a aptidão do candidato, nós estaríamos sendo contraditórios. Então, enfim, com esse acréscimo, eu conheço do provimento da apelação. Desembargador Firmo, como vota, por gentileza? Senhor presidente, eu estou pedindo as mais respeitosas vênias, mas divergindo de Vossa Excelência e mantendo o teor da sentença denegatória. Eu transcrevo aqui no meu voto, mas é de conhecimento da ilustre advogada, toda a sentença, não vou fazer a leitura, né? Mas eu destaco aqui que, diante das divergências, que a solução da questão depende de produção de prova pericial, que é incabível nesta via estreita do mandato de segurança. Destaquei, grifei essa frase aqui do juiz. E aí, ouso, não estou aqui julgando a conduta de nenhum profissional de saúde, mas, como coloca aqui no meu voto, para esse julgador, afigura-se no mínimo estranho que o mesmo profissional médico participe de uma junta e depois, na sua clínica particular, praticamente mantenha a posição. Ele foi vencido, não posso dizer vencido, que não existe essa questão de vencido. Prevaleceu os dois laudos que mostram a incapacidade da autora, né, da impetrante, melhor dizendo. E essa conduta mostra, no meu juízo, o acerto do julgador de primeira instância quando afirmou ser incabível a produção de prova pericial em sede de mandado de segurança, né? Apesar da manifestação oral aqui da advogada de que a candidata fez a prova física com base no seu relatório, na decisão de Vossa Excelência, e tenha sido aprovada, de fato, induz a crer, não tenho problema cardíaco, mas eu não posso afirmar porque eu não sou um profissional médico, eu preciso ter um laudo, uma posição médica que diga ou sim ou não. Por isso, mas a base é o seguinte: não cabendo análise a realização desta prova pericial em sede de mandado de segurança, eu mantenho a sentença que denegou a ordem. Como eu voto lá, pedindo vênias para divergir de Vossa Excelência. Agradeço Vossa Excelência. Desembargadora Carmen, como vota? Senhor presidente, inicialmente eu havia registrado o voto no sistema, acompanhando a divergência, mas diante dos esclarecimentos prestados à tribuna e por Vossa Excelência, eu removi meu voto e estou acompanhando o relator. Agradeço Vossa Excelência. Em face da divergência, necessidade de expansão de quórum, no termo 942, votará então o desembargador Eustáquio, desembargador de aulas. Pela sequência, desembargador Eustáquio, como vota, por gentileza? Senhor presidente, também mudo meu voto para acompanhar. Agradeço Vossa Excelência, desembargador de aulas. Presidente, assim como a desembargadora Carmen e o desembargador Eustáquio, eu havia acompanhado a divergência. Mas vendo agora a sustentação oral, o voto de Vossa Excelência lido na íntegra, eu não tenho outra alternativa senão acompanhar o relator, porque nós vamos destruir a vida dessa moça. Nós vamos tirar do concurso. E ela vai para onde? Ela já fez o curso de formação. E se ela deu conta do curso de formação, é porque ela não tem a doença. Porque quem tem a doença não consegue fazer. Peço vênia. Portanto, é por isso que eu estou acompanhando Vossa Excelência, rogando vênia ao desembargador Firmo, a quem acompanhei até 10 minutos atrás.
mas meu voto é com o relator. Agradeço, Vossa Excelência. Doutora Karine, proclamo então o resultado. Processo número 25 da pauta, apelação conhecida e provida, ordem concedida, maioria. A importância da sustentação oral, doutora Karine. A senhora veio, pontuou de forma objetiva, direta, enalteceu os casos e obteve o resultado. Então, muitas das vezes, assim, os eminentes julgadores, inclusive, disseram, estavam com a predisposição inicial contrária, Vossa Excelência foi fundamental, aqui eu parabenizo novamente, desejo a senhora um excelente trabalho, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Desembargador de aulas, processo de Vossa Excelência, o processo número 3 da pauta agora, quem chama o julgamento. Inscrito para sustentação oral pela parte apelante. Doutora Ruth? É o processo a senhora 3, fala, né? processo número 3 da pauta. A senhora fala em defesa do senhor José Antônio de Carvalho, é isso, doutora Ruth? Isso, apelante, excelente. Certo. Doutora Ruth, por gentileza, antes de começar a sustentação oral, a senhora declina o seu nome completo, a sua OAB e a senhora tem a palavra pelo prazo regimental, por gentileza. Ruth Mara Roselene Machado, OAB-DF 5868. Por favor. Bem antiga. Eu saúdo a todos, na pessoa do eminente presidente desta colenda turma e demais desembargadores, e principalmente o relator, que relatou o processo, desembargador de aulas da Costa Ribeiro. Eu venho aqui presencialmente, pedir presencialmente, devido eu pesquisar e ver que situação análoga a esse caso do apelante foi julgada no Núcleo Bandeirante, uma rescisão contratual de representação comercial. E o apelante é pessoa de nível médio, batalhador, e o outro do Núcleo Bandeirante, lógico que cada juiz tem o seu entendimento, mas é a mesma causa de pedir, os mesmos pedidos, tem entendimento do STJ, tem entendimento deste egrégio tribunal, para que a cláusula do artigo 43 da Lei 8.886, de 65, que veda a inclusão dessa cláusula Deucredere para descontos das comissões que o representante vende para a empresa, faz a sua representação. Então, eu entrei, ajuizei ação, teria uma testemunha na fase de especificação de provas, que seria ouvida, porque ela também trabalhava na mesma empresa, com representação também, mas foi indeferida pelo magistrado Acor, afirmando que só os contratos seria viável para o julgamento antecipado do artigo 355, inciso 1º do CPC. Então, não me restou outra situação se não fosse apelar em favor do meu constituído, porque se tem um entendimento do próprio Tribunal de Justiça, do desembargador Roberto Freitas, acordo 12.004, que não decorei tudo, que é muito grande, 12, acórdão 124.0971, o qual concedeu, confirmou a sentença do juízo do Núcleo Bandeirante, quanto a essa rescisão contratual de representação. O apelante não recebeu um centavo. Eles apresentaram lá uma conta de R$11.000, onde não tinha cabimento, porque ele fez várias vendas e aguardava, foi demitido por telefone e ele nem compareceu ao local. Então, ajuizei a ação, todo instruído os autos, mas foi julgado improcedente.
Então, o apelo de Vossas Excelências, que são experts em todos os assuntos, e o próprio TJ tem entendimento a favor, porque o juiz da primeira instância ele julgou o artigo 32 com o 33, entendendo que não teria direito o representante em receber as comissões. E o tribunal já entendeu diferente, o nosso tribunal aqui entendeu que teria direito, tanto confirmou a sentença do Núcleo Bandeirante neste tribunal. Então, a 14ª aqui de Brasília julgou improcedente todos os pedidos da ação e, por esse motivo, venho pedir a Vossas Excelências que dê a mesma posição que foi dada ao outro, porque a justiça nós temos que ser iguais, né? Perante o artigo 5º da Constituição. Por que diferente? Se é a mesma causa, o mesmo fato, tudo igual, e aí o apelante foi prejudicado com a sentença que foi julgada com a antecipação da lide, e estou agora aguardando, né, a decisão, o acordo de Vossas Excelências para mudar, reformar essa sentença. É o que eu peço aos desembargadores, né, o relator e os demais, que vejam a situação de igualdade que nossa Constituição de 88 ainda está valendo. E, por isso, eu peço vênia a Vossas Excelências que dê provimento numa situação que é similar, as duas são iguais, só um foi em 2017 e esse do meu constituído foi de 2021. Então, estamos aguardando esse julgamento. Agradeço, doutora Ruth, a sustentação oral de Vossas Excelências. Desembargador de Aulas, por gentileza. Presidente, todos esses pontos foram respondidos no meu voto. Eu conheço e nego provimento ao recurso, mantenho a sentença, major honorários e eu voto, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Eu o acompanho. Desembargador firmo. Com a turma, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Doutora Ruth, proclama então o resultado, processo número 3 da pauta, preliminar rejeitada, recurso conhecido, não provido, unânime. Desejo, senhora, boa tarde e excelente trabalho. Boa tarde. Certo. Havia um pedido de sustentação oral para o processo número 13 de sua relatoria, desembargador firmo, mas a advogada, ela não ingressou, se me permite, eu proclamo o resultado. Pois não, excelência. Apelo do embargado conhecido e provido para afastar a condenação a título de danos morais e determinar o prosseguimento da execução. Encargos sucumbenciais redimensionados para acarreá-los com exclusividade ao embargante. Apelo do embargante conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Este é o resultado, então, do processo do número 13 da pauta. Chama a julgamento, ainda de sua relatoria, desembargador firme, é o processo número 9 da pauta agora. Inscrita para sustentação oral a doutora Thaís Gonçalves Fortes, ela fala de São Paulo, e ela fala pela parte agravante, a Goodyear do Brasil, produtos de borracha. Doutora Thaís, boa tarde. Por gentileza, declina o nome completo, a OAB e tem a palavra pelo prazo regimental. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Thaís Gonçalves Fortes, minha OAB é 222081, de São Paulo. Queria cumprimentar a todos, desembargador firme, demais componentes da turma julgadora. É um agravo contra uma decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência em ação inibitória de uso indevido de marca e outros sinais distintivos da Goodyear. Na ação, sustentou-se que não há a licença expressa para o uso da marca Goodyear pela GRID, que é agravada, como obriga a lei de propriedade industrial, bem como que a GRID viola
ela não só faz uso indevido da marca, como ela viola o trade dress da Goodyear ao utilizar os mesmos padrões de cores e letras em seu site, em outras páginas de mídias sociais, além de diversas condutas de concorrência desleal, de parasitismo, desvio de clientela, associação indevida e confusão do consumidor. Tudo isso, excelências, veio agravado pelo risco de diluição da marca Goodyear e foi o que embasou a inicial e o pedido de tutela de urgência. A Grid já extrajudicialmente, ao ser notificada pela Goodyear, ela sustentou que havia um contrato verbal entre elas que supostamente autorizaria fazer uso da marca Goodyear. E como a gente defendeu, tanto na inicial quanto aqui no agravo, esse contrato verbal nunca deu autorização para que a Grid fizesse uso da marca Goodyear, da forma como ela foi feita, em nítida vinculação de uma marca a outra, e, ao contrário, existe um contrato, um acordo de confidencialidade assinado entre as partes que veda o uso da marca Goodyear pela Grid sem a licença expressa. Todo esse cenário já era suficiente na visão da Goodyear, para a concessão da tutela antecipada, mas ele ainda acabou sendo asseverado pelo fato de que a Grid se viu envolvida em diversas denúncias de consumidores que apontaram condutas ilícitas gravíssimas em suas lojas e fizeram com que houvesse uma associação indevida com a marca Goodyear. E essas denúncias ensejaram a deflagração de uma operação policial que culminou com o fechamento de lojas da Grid e com a prisão de alguns de seus membros. Todos esses fatores, excelências, foram trazidos e ao receber o agravo, o desembargador Firmo negou a tutela recursal por entender que a ação ainda estava prematura, porque justamente a Grid alega que existe essa relação verbal no bojo da qual teria sido autorizado o uso da marca Goodyear por ela. Mas nessa decisão que negou a tutela recursal, Vossa Excelência reafirma a gravidade das condutas e o risco existente pelo uso indevido que a Grid faz da marca Goodyear. E o que se traz aqui a julgamento é que, na realidade, embora na visão da Goodyear, naquele momento, a inexistência do contraditório não impedisse a concessão da tutela, ao contrário, há diversos elementos nos autos que corroboram a probabilidade do direito e o risco de dano, e que toda essa deflagração dessa operação ainda acirrou o risco de dano, sobretudo em relação à diluição da marca por maculação. O fato é que a Grid trouxe a contestação aos autos e nela ela não traz nenhum documento que comprove a alegação de que ela tinha a autorização para usar a marca Goodyear. Ao contrário, ela confessa que esse contrato verbal suposto que ela afirma ter existido, ele se encerrou em dezembro de 2021, de tal modo que há confissão de que, ao menos a partir dessa data, o uso da marca Goodyear pela Grid é indevido, é ilícito, é desautorizado e ele deve ser cessado.
A grid ainda afirma, tanto na contraminuta ao agravo apresentado, quanto na contestação, que ela já teria retirado todos os sinais distintivos da Goodyear de suas fachadas, dos uniformes de funcionários e de seus sites e mídias sociais, o que não é verdade. Ainda há lojas da Grid com a marca Goodyear. O Instagram da Grid ainda traz a marca Goodyear associada não apenas a produtos da Goodyear, mas sim a serviços da Grid. E o site da Grid, por mais que tenha sido alterado, ainda viola o trade dress da Goodyear, ainda traz as mesmas cores, ainda traz os mesmos elementos que, no contexto em que toda a situação se deu, ainda levam o consumidor a acreditar que existe uma relação entre essas duas empresas e que não existe. Então, esses, em suma, excelências, são os elementos pelos quais a Goodyear requer o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão e concedida a tutela de urgência, e imposto à Grid que cesse definitivamente com o uso da marca Goodyear e dos demais sinais distintivos da Goodyear em todos os meios, físicos ou virtuais, sob pena de multa. Muito obrigada. Agradeço Vossa Excelência, doutor Thaís. Desembargador Filmo, por gentileza. Senhor presidente, o voto foi compartilhado. Eu tenho aqui, analiso todas essas questões que foram colocadas pela ilustre advogada. Aliás, já recebi, não a doutora aqui que hoje fez a sustentação oral, mas um outro advogado da Goodyear, via Teams, São Paulo, em audiência, mas eu vou manter o meu voto de não provimento, e pelo que demonstrado aqui nessa sustentação oral, o que eu não posso fazer é ofender o princípio do juiz natural. Se eu entendo que se eu acolho todos esses pedidos, eu estou praticamente julgando a causa em sede de agravo de instrumento, quando, na verdade, esse processo, todas essas provas têm que ser analisadas pelo juiz de origem. Portanto, eu mantenho a minha posição, analisei, como disse, todas essas novas questões, essas aspas batidas policiais, mas consciente nesse entendimento, eu conheço, mas não dou provimento ao recurso, como voto, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência, desembargadora Carmen. Ratifico o voto lançado no sistema, acompanhando o eminente relator. Agradeço, desembargador Eustáquio. Com a turma. Agradeço. Doutora Thaís, então proclamo o resultado, processo número 9 da pauta, agravo de instrumento conhecido e não provido, unânime. Desejo, senhora, boa tarde, excelente trabalho. Obrigada, boa tarde a todos. Desembargadora Carmen, agora é de Vossa Excelência, o processo número 15 da pauta. Então, chama a julgamento o processo número 15 da pauta, relatoria da desembargadora Carmen Bittencourt, inscrita para sustentação oral pela parte agravante, a doutora Joana Maria Araújo Mesquita, da OAB da Bahia. Doutora Joana. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Por gentileza, solicito que decline o nome completo, a OAB, e tenha a palavra pelo prazo regimental. Obrigada, Excelência. Joana Maria Araújo Mesquita, OAB Bahia 62632. A todos na pessoa do desembargador presidente. Excelências, eu sustento aqui pela parte recorrente e pugno pela reforma da decisão prolatada pelo primeiro grau, que resultou no prejuízo considerável à empresa. De forma breve, respeitosamente, nota-se que a decisão impugnada ultrapassou os limites dos pedidos formulados pela parte autora na petição inicial, no que tange à tutela provisória. A recorrida alega que foi vítima de uma suposta fraude, conhecida como golpe da portabilidade. Ela afirma que recebeu uma ligação com a oferta de uma proposta de portabilidade, mas, na realidade, o que foi firmado foram 2 contratos de empréstimo consignados.
ela reconhece que recebeu os créditos decorrentes desses contratos e afirma que utilizou uma parte desse crédito para pagamento de uma dívida e R$50 mil foram transferidos para a segunda acionada a fim de concretizar essa portabilidade. No entanto, analisando o relato presente na petição inicial, a gente percebe que essa eventual fraude foi perpetrada por esse segundo acionado no processo de origem, com quem a autora manteve as relações, né, a ligação, comunicação por ligação, e também que recebeu o valor transferido. Ao apresentar o requerimento da tutela provisória, a recorrida solicitou especificamente o arresto somente nas contas bancárias da segunda acionada, da empresa Central LFS Consultoria, que foi a destinatária da transferência. No entanto, o juízo presumiu a participação da recorrente nessa suposta fraude e determinou que o bloqueio, esse arresto, também alcançasse as suas contas bancárias, sem ao menos promover o contraditório antes de uma medida tão drástica e que importaria um impacto considerável no funcionamento da empresa. Vale a pena mencionar aqui que a Idealismo não realiza operações de portabilidade, somente atua na formalização de novos empréstimos consignados. Além disso, nos contratos que ela faz a intermediação, está expressamente informado que não deve ser realizado pagamento algum, transferência alguma aos correspondentes bancários. Atente-se ainda que o Banco Itaú também foi acionado nessa demanda, mas recebeu o benefício da dúvida, né, do juízo do primeiro grau, quanto à sua participação na fraude, algo que não foi concedido à recorrente, mesmo diante dos elementos que apontam a autoria desse segundo acionado, que eu repito aqui, foi quem efetuou as alegações ofertando essa operação de portabilidade, também quem recebeu a transferência. Diante disso, eu pleiteio aqui que esse vício seja sanado e o excesso constatado seja afastado por esse órgão julgador. Obrigado a todos. Agradeço, Excelência. Doutora Joana. Desembargadora Carmen, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu cumprimento a doutora Joana e digo, o voto está lançado no sistema e eu estou negando provimento ao recurso, registrando, principalmente, que não há nos autos elementos suficientes para formar o convencimento, no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente possa ensejar comprometimento da atividade empresarial desenvolvida pela empresa e causar dano de difícil. Nesse sentido, então, eu estou negando provimento ao recurso e julgando prejudicado o agravo interno. É o voto. Agradeço, Vossa Excelência. Desembargador Stock. Senhor Vereador, relator. Agradeço ao desembargador de Aulas. Relatora, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Proclamo, então, o resultado, doutor João. O processo número 15 da pauta, agravo de instrumento conhecido e não provido, agravo interno julgado prejudicado. Desejo, senhora, boa tarde, excelente trabalho. Boa tarde, obrigada, excelências. Passo agora à proclamação dos resultados em lista. Lista número 1, recurso conhecido e não provido, unânime, são 28 processos. Lista 2, recurso conhecido e parcialmente provido, unânime, 2 processos. Lista 3, recurso conhecido e provido, unânime. Lista 4, recursos conhecidos e parcialmente providos, unânime, 1 processo. Lista 6, preliminar de inadequação da via eleita acolhida, segurança denegada, unânime, 1 processo. Lista 8, recursos conhecidos e não providos, unânime, 2 processos. Lista 9, embargos de declaração conhecidos e não providos, unânime, 13 processos. Lista 10, embargos de declaração dos réus Google Brasil Internet Limitada, Editora 247 Limitada, Pajussara Editora, Editora Confiança Limitada, Universo Online S.A., SA o Estado de São Paulo e Daniel Vetterman da Silva e Publisher Brasil Editora Limitada, EPP, conhecidos e não providos. Embaixo de declaração do réu Metrópolis Mídia e Comunicação Limitada, EPP, conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, unânime. Lista 11, embaixo de declaração do exequente, conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar a omissão, sem efeitos infringentes. Embaixo de declaração do executado, conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, unânime, 1 processo. Lista 14, recurso do terceiro interessado conhecido e não provido, recurso do exequente provido, unânime, 1 processo. Esses foram os processos julgados em lista. Temos agora julgamentos em segredo de justiça.
que é o processo número 16 da pauta, desembargadora Carmen, de sua relatoria, processo 16, temos inscrição para falar tanto pela parte agravante, Guilherme Leão, como pela parte agravada,